Olá, estamos abrindo mais um painel regional, você acompanhando sempre a gente neste horário da 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite, sempre de segunda a sexta, né, com as personalidades aqui da nossa região metropolitana, pessoas que fazem aqui a notícia e trazem a informação para você e, claro, o debate importante dos temas, dos assuntos que fazem a pauta da nossa Baixada Santista e dos temas de interesse nacional também. Sempre o telefone à sua disposição para o seu contato, para a sua participação, a sua pergunta, a sua opinião aqui nos debates do painel regional, 30 14 52 81. Ligue para cá, entre em contato com a nossa produção e participe com a gente. E pelas redes sociais, também para a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Eu já recebo aqui com prazer, aqui à minha esquerda, no painel regional, a prefeita de Guarujá, Maria Antonieta de Brito, do PMDB. Aqui à minha esquerda, à minha direita, o nosso cientista político, Fernando Chagas, mais uma vez colaborando conosco. Na abertura do painel, sempre as manchetes dos jornais que são parceiros aqui do nosso dia a dia, como é o caso do DL, né? O Diário do Litoral, traz aqui na capa a seguinte manchete, você vê aí, PM vai reforçar policiamento durante o feriado. Claro, informação que deve agradar aqui a prefeita Maria Antonieta. A gente fala sobre o feriado mais à frente aqui no painel regional. A prefeita recebe aqui o DL, o Chagas também ganha a edição de hoje do Jornal Diário do Litoral. E circulando por todo o estado, né, do mesmo grupo aqui do DL, a gente mais uma vez tem aqui o Gazeta de São Paulo e que traz aqui a manchete de nível nacional. O Congresso deve analisar contas de Dilma só em 2016. Eduardo Cunha também está chamuscado do cabelo até o dedinho do pé, não se sabe também quem cai primeiro, essa é a aposta que estão fazendo aí, né? Afirmou ontem que a palavra final do Congresso vai acontecer apenas em 16 sobre as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União do governo Dilma Rousseff. Prefeita Antonieta, por favor, Gazeta, e o nosso Fernando Chagas ganha também o Gazeta de São Paulo. E a gente agradece, cumprimenta aqui sempre os companheiros de bancada, a prefeita Maria Antonieta, obrigado por estar conosco. Tudo bem, prefeita? Boa tarde, Boturão, boa tarde, Chagas, Daniela, toda a equipe, e a vocês que estão em casa nos assistindo, um grande abraço. Fernando Chagas, mais uma vez conosco, tudo bem, Chagas? Tudo bem, olá amigos telespectadores, meus cumprimentos especial à prefeita de Guarujá, Maria Antonieta. Se você me permitir, só uma breve introdução, minha homenagem aqui, não à política, mas a professora Maria Lúcia Prandi. Você foi aluno dela, né? Foi aluno dela, de USPB. O SPB, Organização Social e Política do Brasil. Isso ainda no ginásio, não era nem colegial, ginásio. Ela foi minha professora, com quem eu debati muitas vezes política. Minha homenagem aqui, como eu digo, não a vereadora, não a deputada, mas a professora com quem eu aprendi muito, Maria Lúcia Prandi. Muito bem, nós fizemos essa homenagem exatamente na quarta-feira, né, no dia do falecimento, colocamos algumas fotos dela presente aqui no painel regional, né? E ontem foi o velório, o sepultamento, né, aliás, a cremação do corpo da ex-deputada Maria Lúcia Prandi, sem dúvida nenhuma referência, né? E vai fazer muita falta para todos nós que acompanhamos política e para quem milita na política aqui nas cidades da Baixada Santista. A Daniela vem já confirmando o telefone, o nosso espaço pelas redes sociais. Lembrando, nós estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Clique lá no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, você revê, se preferir, não é? O programa por inteiro ou os trechos que julgar mais interessantes, né? Daniela Fiscarelli, atenta aí à sua participação, e a produção do painel regional está mais uma vez conosco. Tudo bem, Dani? Tudo sim, boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. Nosso Facebook já está aberto esperando por você, com perguntas, críticas, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014 5281. Olha aí, confirmando mais uma vez, próximo sábado, que é amanhã, né, dia 10, TV Santa Cecília transmite ao vivo, direto do Rio de Janeiro, da quadra da Escola de Samba Grande Rio, né, o ensaio que vai definir o samba enredo, né, para o desfile da Grande Rio em 2016, na Marquês de Sapucaí, cujo o tema, né, da escola será a cidade de Santos, tá certo? Haverá um programa especial direto aqui do estúdio da TV Santa Cecília e a conexão ao vivo com a reportagem, a equipe que estará lá na quadra da Grande Rio para acompanhar esse ensaio e a definição da escolha do samba enredo. Portanto, amanhã, sábado, a partir da meia-noite,
o seu compromisso aqui com a casa para acompanhar, então, este ensaio da Grande Rio. Eu vou aproveitando aqui o momento de anúncios aqui na abertura do painel, né, para confirmar que a festa da Santa de Viges, que é a padroeira dos pobres e endividados, né, pelo Brasil afora, não são poucos, né, prefeito, a gente sabe disso, acontece no dia 16, tá certo? Na semana que vem, 16 de outubro, exatamente daqui a uma semana, né, com missas festivas a partir das 7h30 da manhã. A Igreja Capelinha da Santa de Viges, você sabe, fica aqui na Avenida Washington Luiz, no Boqueirão, em Santos, 361, e o telefone para contato, para mais informações, 3224-8910. Boturão, você falou em endividado. Cheque especial 250% ao ano. Cartão de crédito 500% ao ano. Não dá para não ficar endividado nessa situação. É uma vergonha o que acontece no Brasil, onde os bancos mandam, desmandam, né, e ninguém toma providência com relação a essa situação. Aproveitando o gancho da economia, né, prefeito? A gente sabe que a crise bateu pesado aí nos diversos municípios. A gente acompanha aí problemas, dificuldades que a Prefeitura de Guarujá vem enfrentando em pagar os seus compromissos aí com fornecedores, prestadores de serviço, enfim, né? E aproveitando também, eu gosto que você esteve ontem em Brasília acompanhando lá, participando da reunião nacional de prefeitos. Vamos juntar esse tema aí para a gente discutir um pouco isso no primeiro bloco, porque é muito importante, não? Sem dúvida. Primeiro, a situação é uma situação geral, é uma situação nacional. Ontem eu estive com prefeitos do Brasil inteiro, que a Frente Nacional ela é composta por representantes de cidades de pequeno, médio e grande porte. E foi uma reunião de toda a diretoria, porque nós temos uma pauta nacional com a presidente Dilma, com o Senado, com a Câmara, onde nós levamos projetos de interesse dos municípios para que pudessem ser aprovados pelo Congresso e sancionados pela presidente, no sentido da gente poder ter um acréscimo de receitas e que pudesse ser utilizado isso para benefício dos municípios. E a nossa preocupação é que alguns projetos de interesse municipal, como uma revisão da lei de ISS, que é de 67, que já tinha sido bem consolidada desde 2013 lá no Senado, retrocedeu. E aqui a gente estava falando, né, antes de começar o programa, com Chagas, que também atua numa prefeitura, a situação está difícil para todos, né? Nós hoje ainda conseguimos manter em ordem salários, manter em ordem pelo menos o dia a dia das áreas mais importantes, mas de fato tivemos que fazer redução de contratos, tivemos que fazer redução de pessoas, redução de custeio da máquina pública em todas as áreas. Inicialmente no início do ano com 10% e hoje chegando aos 25%, seja para custeio ou para redução de contratos, para garantir que a gente consiga chegar ao final do ano a projeção de déficit orçamentário do que a gente previu arrecadar em 2015 e o efetivamente arrecadado, a projeção é de 157 milhões negativos. Então, se não se faz ajustes enquanto é possível, esse rombo ele cresce muito mais. E a situação é uma situação delicada, mas mesmo com tudo isso, nós estamos buscando alternativas, nós fomos fazer uma conversa com o Legislativo do Guarujá, para aprovação de uma pauta, né, um pacto pelo Guarujá de enfrentamento à crise, como fizemos com o governador e fizemos com a Assembleia Legislativa, e conseguimos a aprovação recente do Refis. Temos também o projeto de IPTU premiado e o ISS da sorte, que vão ser para estimular quem paga em dia os seus tributos a pagar, né, o ano que vem e concorrer a prêmios. Então já está no Legislativo. Nós estamos esperando agora que o Legislativo aprecie e possa votar. São formas para estimular. Teremos a conciliação na Câmara de Conciliação de Precatórios, onde quem der até 40% de desconto poderá receber à vista, principalmente aqueles que são trabalhistas, algumas pequenas desapropriações. Nós esperamos com isso injetar cerca de 5 a 7 milhões de reais no comércio de Vicente Carvalho e Guarujá,
porque a hora que entra no comércio, isso tem reflexo na nossa economia. Mas assim, de antemão, dizer que a situação é de grande preocupação, porque todos os impostos caíram. Prefeita, como a senhora falou, né, eu atuo na área de finanças, o que mais me preocupa hoje? Quando o Brasil entra numa crise, ou qualquer país entra numa crise, o mais afetado é o município, porque aumenta a demanda do município, principalmente nas áreas sociais, saúde, educação e também assistência social. Só que a arrecadação cai. Como sair desse imbróglio? Aumenta as demandas e a arrecadação cai, principalmente a área da saúde, porque as pessoas deixam o plano de saúde e vai buscar o quê? Vai buscar uma unidade de pronto atendimento no município. Deixa a escola particular e vai buscar o quê? O ensino público. Como sair com essa queda da arrecadação? Em Santos, nós temos uma queda real de 8%. 8%, queda real é muito. E o município sente. Como sair desse imbróglio, prefeita? Então, você falou que em Santos a queda real foi de 8%. No Guarujá, a queda real está hoje em quase 18%. Tudo isso? 18%. 10% a mais? Nós tivemos uma queda significativa de atividade de exportação, né, de porto. O porto caiu bastante a movimentação. Tanto é que uma luta nossa foi a aprovação, a prorrogação do prazo de concessão para o terminal da Santos Brasil, no sentido de que ela possa fazer investimentos, modernizar-se, ganhar competitividade para evitar demissões, para evitar que a gente perca cargas aqui para a margem direita, para Santos. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma queda numa série de outras operações, porque está havendo um processo de demissão. Então, a situação, ela acaba sendo maior. E o Porto de Guarujá, por exemplo, hoje a minha segunda arrecadação depois do IPTU é ISS. Então, nós sentimos fortemente a queda dos serviços. E por isso, o IPTU premiado, para a gente poder ter uma arrecadação maior e as pessoas serem estimuladas a ganhar prêmios. E o ISS dá sorte para que todos nós peçamos a nota fiscal de serviços, porque quem fornecer a nota fiscal vai ganhar. E o contribuinte, aquele que contrata o serviço, o munícipe, vai ter condição também de ganhar prêmios. Então, às vezes você contrata um pedreiro, um pintor, algum serviço terceirizado e a gente nunca pede a nota, não é verdade? E isto deixa de entrar dinheiro na prefeitura, deixa de entrar dinheiro na cidade, deixam de ser feitos serviços. E é como você colocou, Chagas, os serviços, eles não diminuem. À medida que se abre uma unidade, que melhora o atendimento, as pessoas vão para o atendimento, elas começam a procurar e usar mais. As nossas escolas aumenta e bastante. Sim, você faz contratação de professores. Construir escola tem que contratar professor. Você abriu uma unidade de assistência, você tem que ter profissional. Você abre uma unidade de saúde, mais profissionais, não é verdade? Então, isto causa uma pressão. E você cortar esse custo é muito difícil. Então, a gente está economizando na água, na luz, no telefone, nos insumos. Então, todo mundo está sendo chamado a usar com racionalidade. A gente já vem fazendo isso desde 2009 para 2010, quando a gente começou a fazer o programa Fazendo Mais com Menos, que nos tirou do endividamento. Se não fosse essa estabilidade que nós estávamos, mesmo com a luta dos precatórios, a situação seria muito pior. Hoje a minha zeladoria está precarizada, ou seja, eu não consigo responder a um simples pedido de roçada, de limpeza de um canal, na velocidade que a gente gostaria. É uma das grandes críticas que a gente recebe aqui e reclamações contra a administração. E assim, exatamente por isso, é importante que as pessoas entendam. Não é porque a prefeita não quer limpar o bairro, fazer a capina, a roçada, eu não tenho gente suficiente, ou seja, eu teria que contratar mais pessoas, equipamentos, e se você não tem dinheiro, você tem que estabelecer prioridade. A prioridade é não faltar na saúde, é não faltar na educação, é não faltar na assistência. Eu tenho abrigos, eu tenho bebês que são da nossa responsabilidade, fora os convênios que a gente tem as creches. Então, é uma situação muito crítica que nós estamos passando e muito pesado para os municípios, porque nós assumimos segurança pública, nós assumimos encargos de toda a natureza. É no município que o cidadão vem questionar. Não vai questionar o governador, a presidente, somos nós, os prefeitos, vocês entenderam? Então, é esta situação que está hoje sendo vivenciada. Muito bem, está conosco também o Aldo Neto, não é, companheiro jornalista, participando mais uma vez aqui do painel regional. Tudo bem, Aldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde, prefeita, Fernando, equipe toda. Desculpa ao nosso telespectador aí pelo atraso.
Acho que a prefeita tocou no principal ponto, para quem é gestor público, o Chagas, que conhece mais disso do que eu, mas é a questão do que todo mundo ouve dizer e ninguém nunca discute em Brasília, que é o chamado Pacto Federativo. Se cobra tudo dos municípios e nada do Estado e nada da União. Recentemente, o Rodolfo Amaral, especialista em números, trouxe o quanto que o governo do Estado investe em saúde na região, que é ridículo, perto do que investe, por exemplo, em Cidade de Santos. A culpa é do governador? Não, a culpa é o nosso sistema cobra demais das prefeituras e de quem está lá dos prefeitos. E não dá subsídios, recursos financeiros mesmo para poder tocar o dia a dia. É complicado. A maior fatia de impostos fica com a União, 60%, que é o que menos faz. 60% para a União, 25% para o Estado, a prefeita sabe disso. Só 15% para os municípios. E desde 88, a demanda social dos municípios aumenta, prefeita. Agora veja, prefeita, agora já hoje tem um deputado, acho que é a segunda, terceira vez tem um deputado federal, que é o nosso Marcelo Scassoni, que poderia estar fazendo uma ponte e levantar essa questão lá em Brasília, porque em Brasília adoram ficar discutindo o que precisa discutir. E tirar do papel, que todo mundo sabe qual é o problema, ninguém tira, né? Mas eu gostaria de fazer uma intervenção na sua fala. Claro. Nós, prefeitos da Frente Nacional, da Confederação Nacional de Municípios, da Associação Brasileira, também nos unimos numa pauta conjunta. Levamos para o Congresso essas necessidades e já está sendo discutido em comissão alguns assuntos de interesse desse pacto. E um deles é a questão do pacto federativo, que vai precisar, de fato, da intervenção de todos os deputados e, de modo especial, os nossos aqui da região. Eles estão interagindo, a gente tem, por exemplo, eu fui discutir a questão do Porto com o Paulo Alexandre, a continuidade dos investimentos na perimetral, tanto aqui de Santos quanto a nossa do Guarujá. Nós terminamos a primeira fase, agora precisamos da segunda, Santos também tem suas necessidades. Os nossos deputados estavam lá nos dando apoio, né, e se comprometeram de, na Comissão de Portos, quem é da Comissão de Portos, que é o Papa, e reforçar isso em plenário, no apoio político, a necessidade da continuidade desses investimentos. A mesma coisa em saúde, a mesma coisa no repasse dos recursos federais que não estão sendo repassados das obras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Paicará. Nós temos lá, havia conseguido uma emenda do deputado Beto Mansur de 3,5 milhões, mais 1 milhão da prefeitura, 4,5 milhões. E nós não conseguimos até agora a liberação de 1 centavo. E foram feitas mais de 60 ruas, faltam apenas e pouquíssimas 14 ruas que foram já raspadas. E a gente não consegue continuar. Aonde? Isso Exatamente. trava na questão, o planejamento federal travou todos os repasses de recursos. Contingenciamento. Então, no contingenciamento, a gente está tendo que tratar isso individualmente, gota a gota, e a pressão agora, né, política é necessária. Lá, quando teve a Copa do Mundo, vamos abrir a Copa do Mundo. Foi aquela festa, a senhora fez os investimentos que fez no estádio Antônio Fernandes e foi receber isso quando? Meses depois da Copa. Mas eu posso dizer que essa situação ela não se refletiu em 2014. A situação ela veio ser refletida e sentida por nós municípios de novembro, final de novembro para cá. E foi por isso que em fevereiro, percebendo que estava tendo uma queda de arrecadação, dificuldade dos repasses, nós começamos a ficar atentos e eu lancei um decreto em fevereiro, já pedindo a redução dos contratos em 10%, a redução de custeio em 25%, encontrar todas as oportunidades de redução, uma vez que a gente já vem fazendo isso há muito tempo, e observando os nossos gastos de pessoal, redução do número de horas extras, somente aquilo que é extremamente necessário. Tem áreas que não dá para você prescindir, mas saúde há áreas que você pode. Que é justamente e saúde, educação e assistência, que no nosso caso lá no Guarujá, talvez não seja o caso de Santos, mas a minha área das pessoas com vulnerabilidade, Guarujá, aqui, tem mais de 30 mil pessoas, e onde vai o e 8 mil abaixo da linha de vulnerabilidade. Criatividade, originalidade, inteligência, competência, capacidade dos governantes brasileiros, pelo menos aqueles que passam pelo Palácio do Planalto, porque o governo Fernando Henrique Cardoso criou lá a CPMF. O PT era oposição, bateu contra, quase tocou fogo no Congresso Nacional, enfim, passou a CPMF, não entrou o dinheiro para a saúde como era para entrar, a Dib Jatene ficou bravo, foi embora do governo com razão, enfim, né?
Aí cria o fator previdenciário, se não me engano, em 1999. Isso. Né? Aí o PT bateu contra, que vai prejudicar todo mundo e tal, isso, aquilo, quase tocou fogo de novo em Brasília, não adiantou nada e passou o fator previdenciário. Aí o PT virou governo. O presidente Lula, presidente da República, manteve a CPMF a todo custo, se agarrou a CPMF, não queria entregar a CPMF de jeito nenhum, o Congresso derrubou a CPMF. E o Lula veio para a televisão dizer que aquilo era o fim do mundo, que ia ser um prejuízo imenso e que... Aí veio o fator previdenciário, querem derrubar o fator previdenciário hoje, o PT segura, a presidente Dilma segura, ou seja, o que acontece? Que todos fazem e governam do mesmo jeito. Por quê? Bom, Você eu não sente posso isso? responder Não, pela por que não, presidente nem pelo Lula. Não é verdade? Mas eu posso responder como Entra como um, sai outro, gestora. a formulazinha parece que é a mesma. Eu posso responder como gestora. Você fazer qualquer inovação na prática É difícil, né? adquirida, é difícil. Você vai enfrentar resistências internas, externas, você tem que querer, de fato, fazer as coisas acontecerem e tem que ter tempo. Não é no afogadilho de uma hora para outra que chega e fala assim, ó, vamos acabar com isso. Porque na gestão pública existe algo chamado lei de responsabilidade, que para nós prefeitos é muito severa. Eu posso falar pelos prefeitos. E o que acontece? Você tira para os fator... prefeitos, ela é bastante severa. Você tira um fator Principalmente que no é estado de São fundamental. Paulo. São Paulo, Sim, São Paulo é um dos Paulo. mais rigorosos. Você tira um fator que é fundamental para um equilíbrio de uma determinada economia, você está no planejamento e orçamento, você sabe disso, Chagas. Você não pode simplesmente resolver agora que eu não vou mais cobrar essa taxa. E chegar a parar de cobrar. Não porque pode. você tem que dizer como é que você vai compensar Diminuir a despesa. essa entrada de recursos, porque você não pode abrir mão de recursos. Para você abrir mão de um recurso, você tem que dizer da onde vai sair um novo recurso que consiga complementar aquela despesa que você fazia. Então, não é tão simples assim. É que muitas vezes, quando não se tem a visão administrativa, acha assim, eu posso chegar lá e simplesmente acabar. É possível acabar, mas com planejamento, é possível acabar desde que você possa encontrar alternativas, fazer os movimentos, e a máquina responde muito devagar, em muitos casos, para que os movimentos aconteçam. Eu sei porque quando eu fiz o programa de gestão à vista, fazendo mais com menos em 2009 para 10, foram 3 anos de ajustes para a gente poder chegar numa situação de equilíbrio financeiro, orçamentário e poder recompor os investimentos da cidade, quase no final do mandato. Muito bem. Temos que fazer o nosso primeiro intervalo, um rápido break, a gente volta na sequência aqui conversando ainda com a prefeita Maria Antonieta de Guarujá. Em instantes. Previdência no mundo. É mundial, né? Entrou. Muito bem, voltamos, né? Voltamos repentinamente aqui no segundo bloco do painel regional, discutindo e conversando assuntos importantes, claro, como é a característica do programa, com a prefeita de Guarujá conosco aqui, Maria Antonieta, Aldo Neto também participando mais uma vez do painel e o nosso Fernando Chagas. O telefone segue aberto, espaço pelas redes sociais também para você participar. Temos participações aqui também via próprio telefone e pelas nossas redes sociais aqui também, já com a Daniela, é isso, Dani? Isso, eu tenho uma pergunta do Mário Camargo para a prefeita. Quando a senhora vai tomar vergonha na cara e deixar essa cidade com segurança para a população? Muitos roubos. Eu vou dizer o seguinte aqui, Ofensivo, esse tipo né? de pergunta ofensiva, Acho que nós eu não nem vamos deveria. aceitar hipótese alguma, porque não é a cara do programa, não é a cara do apresentador, Não é nem a cara do telespectador. talvez não seja nem a cara do telespectador, que eu não sei se o nome confere com a realidade, então eu só peço a Dani que faça um filtrozinho aí, e esse tipo de pergunta agressivo, né, com esse tom, para nós não serve para nada. Pode passar para outra. Mas eu quero Você quer respondê-lo. Eu quero respondê-lo. Até porque eu penso, Mário, que a questão da sua pergunta, a segurança é um papel do Estado. A Prefeitura hoje, se você não sabe, investe mais de 3 milhões e meio em segurança naquela esfera que não é da minha responsabilidade. Sabe como? Alugando prédios para a Polícia Militar, Polícia Civil, alugando prédios, fornecendo combustível, até manutenção de equipamentos, fornecimento de refeições, operação delegada, prolabores para poder reforçar a questão de fiscalização do trânsito, no que a Prefeitura é omissa. Nós reforçamos a participação da minha guarda municipal,
equipamos, estamos no Programa Nacional de Segurança com Cidadania, nós estamos como uma referência na questão do combate ao crack, com o programa Crack é Possível Vencer, com consultório de rua, com atendimento e reforço policial e com monitoramento. Conseguimos reequipar a cidade, que tinha apenas 17 câmeras, hoje eu tenho quase 2.500 câmeras na cidade, entre equipamentos de educação e os equipamentos da nossa população de rua. Não é suficiente ainda, mas eu não entendo que seja uma única responsabilidade do poder público municipal ter que assegurar a segurança. Mas nós temos feito um trabalho conjunto importante e eu entendo que mesmo gastando os 4 milhões, que eu deixo de aplicar em outras áreas, eu estou podendo garantir que a nossa cidade, que tem uma vocação turística, que tem uma vocação à área do porto e um comércio forte, que é o de Vicente Carvalho, possa ter um reforço de segurança, não somente para as nossas atividades econômicas, mas para quem mora na cidade. Eu gostaria muito de ter mais de 1.000 policiais para poder garantir a segurança, mas não é a nossa realidade. Neste final de semana, para vocês terem uma ideia, nós fomos à Artesp cobrar posicionamento do Estado, porque a Cônigo Domênico Rangoni é uma via estadual, só que quem responde pela fila que se forma, quem responde pelos ataques de violência que acontece é a prefeitura. Sempre, claro. E aí nós conseguimos, agora, para este final de semana, para este feriado, reforçar em 180 policiais adicionais, além daqueles que nós já pagamos da operação delegada, além dos que estão em efetivo exercício e mais a nossa guarda, para reforçar a atividade turística na cidade e a vida das pessoas que moram na cidade. Então, eu quero deixar isso claro. E eu não admito comigo esse tipo de postura. Eu acho que a gente não tem o direito de ofender as pessoas, divergir, criticar, discordar, fazem parte da democracia. E eu aceito a crítica, aceito a discordância, mas com respeito. E eu tenho certeza que, como educadora, eu jamais, e pela formação e educação que eu tive, eu jamais chegaria num cidadão e chamaria ele da mesma coisa que você chamou. Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que talvez você nem seja. Nossa amiga de muitos anos que está aqui, é a prefeita de Guarujá. Então, respeito à figura institucional da prefeita de Guarujá. E respeito à pessoa humana. E ao programa, porque o programa cumpre uma função social importante. As pessoas precisam saber que tem limites. O meu limite acaba quando o do outro começa. As pessoas perderam seu senso de limite, de respeito e se escondem atrás de uma internet, se escondem atrás de qualquer coisa em que elas não apareçam como pessoas. Isso é chamado liturgia do cargo. Também vale para o munícipe, não é só para quem ocupa cargo. E só para deixar claro, vale para qualquer pessoa o tratar bem com respeito. O telespectador sabe da linha que o programa tem, da linha que a gente costuma seguir, e deixa o telefone e as redes sociais abertos para que você tenha um contato próximo e possa cobrar aqui da prefeita os problemas que você tem na sua rua, no seu bairro, enfim, na cidade. E que temos mesmo. E que temos mesmo. A gente sabe, claro. E assim, eu não me furto a responder você vai responder, coisa. Lógico. Agora, qualquer tipo de pergunta desse tipo não vai para o ar de maneira nenhuma. A Dani já está aqui alertada, né, Daniel? Pois não? Sim. Um comentário do Alberto Santiago. Não se pode ter nada em Guarujá porque os bandidos levam. Minha filha foi roubada semana passada e levaram o celular dela. No começo do ano roubaram a moto do meu filho. Guarujá não é segura para a população de bem. Ele mora onde? Deixou... Parque Estuário. Onde? Parque Estuário. Parque Soares. Parque Estuário. Parque Estuário. Então, volto a reafirmar, né? Eu acho que ele viu a minha fala em relação à questão dos investimentos que a gente faz em segurança, mas o esforço que o município está fazendo. Agora, quero deixar claro, isso não é uma tarefa somente do município, né? E as políticas sociais que a gente vem realizando. Mas, aliás, o Chagas pode esclarecer, viu, prefeito? Está uma mania de municipalização de tudo. Municipalização da educação. Um monte de escola estadual passou para o município. Agora, segurança, que nunca foi responsabilidade do município. É isso que eu ia falar. Tinha a Laguarda Municipal, criada lá no final da década de 80. Está virando no município. Isso aqui ninguém mexe no bolo do município. Só aumenta o imposto. No início do programa. Olha, e você quer saber mais? Eu ainda estou criando mais uma companhia do BAEP. Quem está alugando o espaço? Prefeitura. Quem está fazendo a reforma para garantir que o BAEP fique no Guarujá, porque é reforçar a segurança. Eu não quero que o BAEP venha para uma outra cidade. Então, a gente faz um esforço que a gente, às vezes, não tem condição para garantir que haja um sentimento, uma sensação
educação melhor na nossa população? Porque para nós a segurança é fundamental, nós somos uma cidade, a Baixada Santista, turística. E, portanto, você garantir a segurança para quem mora na cidade, para quem vem passear, é fundamental. Agora, a medida... Só que eu quero deixar claro que esses problemas não acontecem só no Guarujá. Só que Guarujá, pela marca que tem, pela importância que Guarujá tem nacional, internacionalmente, tudo que acontece no Guarujá ganha dimensões maiores. Você pode ter certeza que aqui, nesse momento, alguém está sofrendo o mesmo problema que a filha do nosso munícipe falou. E não ganha essa visibilidade. Em centros urbanos. E tem até pesquisa que hoje, infelizmente, no Nordeste, até pela crise econômica, a violência cresce mais do que no estado de São Paulo, justamente o estado de São Paulo, que tem grandes centros urbanos. Mas eu queria voltar no início do programa. Até nós falamos, o André Franco Montoro sempre dizia, o cidadão vive, trabalha, estuda, circula pelo município e a população cobra do município. O que eu vou falar é utopia, prefeita. Mas um problema de princípio. Nós temos muitas atribuições no município e poucos recursos. Não está na hora de mudar essa... Porque nós dependemos até de repasses. Se não vem os repasses, até repasses constitucionais, cai o ICMS, cai a arrecadação do município. Cai o IPI, cai o imposto de renda, cai a arrecadação do município. Não está uma hora do... Estou falando que é utopia, não está na hora do município ter os seus recursos próprios para não depender dos outros e ser cobrado, às vezes, injustamente. Não é utopia, tanto não é que eu venho fazendo essa discussão com a minha equipe, nós começamos a falar de mudanças, né? Fator previdenciário, que o PSDB tinha uma posição, hoje tem outra, que o PT tinha uma, hoje tem outra. E nós começamos a falar de coragem para fazer as mudanças. E tempo que isso leva para você fazer, você definir que vai fazer, como vai transformar. Por exemplo, eu já orientei a minha secretária de Educação que eu estou devolvendo ao Estado toda a compra de merenda escolar, o fornecimento das merendeiras, das ajudantes, porque é o meu município que paga. É o município que contrata a merendeira, que contrata o ajudante que faz a merenda, é o município que compra o alimento, é o município que prepara e que fica com todo o ônus se algum gestor não fez a sua parte. E eu quase fui para o impedimento, por uma questão política, porque como é que a prefeita pode ser responsabilizada se não é ela que recebe o alimento na escola? Para isso tem pessoas. Se não é ela que faz a fiscalização, para isso tem responsabilidades, né? Até chegar na prefeita, tem um monte de gente até a prefeita. E eu disse, eu não quero mais ser responsável pela merenda do outro ente. Sabe por quê? Porque eu não tenho ingerência para melhorar a situação dentro daquele espaço do outro ente. Na minha escola, a gente, se tem ali dolo, se fez por má vontade ou por má fé, você pune e tem instrumentos de punição. Se foi por um erro de conduta, você treina, você melhora e corrige o processo. Estou dando um exemplo da educação. Então, a gente fornece alimentos e prepara para mais de 70 unidades. E eu não quero mais. Então, nós comunicamos no início do ano, eu já vinha trabalhando isso desde 2010, porque nós gastamos muito para fazer uma merenda de qualidade, para depois tudo que você faz ser desvalorizado, porque o gestor da unidade não pediu gás. Aí você é responsável porque não tem gás para fazer a merenda. E a mesma coisa, só que não dá para fazer isso na segurança. A segurança é uma questão muito delicada. A preparo da merenda, o Estado, com o tempo que eu dei, ele pode contratar uma empresa ou ele pode fazer um concurso público. Foi 1 ano que eu dei para ele. Agora, para você fazer isso na segurança pública, você tem que ter, de fato, a condição de que o Estado, num prazo maior, ele assuma todas as suas responsabilidades. Perfeito. E que não está acontecendo, né? Porque a crise é para todo mundo, não é só para o município. Há uma confusão aí de orçamentos misturados, enfim, e o município vem assumindo muitas coisas que realmente não. E eu também tenho devolvido alguns programas que eu tinha conquistado, porque eu não vou ter condição de fazer. Eu tinha conquistado um centro de referência do idoso, que eu ia construir na Santa Rosa, eu devolvi, porque eu tinha que colocar do Tesouro, né, do dinheiro do IPTU, mais quase 600 mil reais e o custeio, ou seja, manter esse centro funcionando, tirando de onde está hoje, ia ser por ano 1 milhão de reais. E eu não tenho quase 2 milhões, né, para poder entre construir e fazer o centro funcionar. E não tem de onde tirar.
E não tem de onde tirar, porque o Estado ele dá parte do dinheiro para construir, mas ele não me ajuda a manter o serviço. O problema é o custeio. É o custeio, isso é custeio. O custeio que é difícil. O Refis, nós falamos do Refis no começo do programa que você propôs Não. aí, que você lançou? Já está em... Já está em vigor. Nós estávamos fazendo alguns ajustes. A partir desse final de semana, o contribuinte já pode entrar no sistema, vão ter postos de atendimento, as equipes já estão preparadas no centro de atendimento ao contribuinte, no nosso anexo fiscal, na própria prefeitura no Paço Rafael Vicello e pela internet, porque praticamente tudo você pode fazer pela internet. Muito bem. Aldo Neto? Prefeita, teve recentemente uma confusão enorme lá em Guarujá por causa do lixo que não recolhia. Ah, verdade. Parece até notícia antiga que os prefeitos anteriores também tiveram esse problema. O que aconteceu de fato? Como é que dá para evitar que o Guarujá volte a ser notícia por esse tipo de problema em si? Você foi criticado aqui pela bancada por não ter planejado essa situação, porque a arrecadação vinha caindo e a equipe da prefeitura deveria, não é, ter se antecipado ao fato e acabou não acontecendo, estourou lá o problema e a empresa não recolheu, enfim. Então você fica à vontade, pode explicar essa situação. Agora normalizou, não? Há muito tempo. Né? Bom, primeiro quero dizer que a bancada está errada. Não é uma questão de planejamento, de ter ou não ter. Porque quando falta dinheiro, você pode ter o planejamento que for. Se a empresa chegou nos 90 dias de prestação do contrato dela e ela não teve o dinheiro para arcar com as suas despesas, você pode ser lindo, ter olho azul, ter planejamento de 2, 3 anos e você não vai conseguir evitar que o serviço seja paralisado. E foi o que aconteceu. Em que pese a gente estar administrando toda a parte de contratos e ser um contrato prioritário, que é o nosso maior contrato, a empresa não esperou cair o recurso. Ia fazer 90 dias naquele dia, o tributo federal e estadual não entrou, por mais 2 dias não teria tido aquela situação. E nós tivemos, ainda bem que estávamos com planejamento, porque se o meu transbordo tivesse cheio, ou seja, se eu não estivesse atenta todos os dias a ele, cuidando, nós não teríamos onde colocar nem o lixo que nós coletamos. Nós coletamos 900 toneladas, nós fomos para a rua, nós fizemos enfrentamento até conseguir uma cooperação da empresa, uma compreensão da situação que estávamos vivendo e da luta diária que a gente está fazendo, podendo juntar cada centavo do dinheiro que entra e priorizando quem se deve pagar. Quando se tem menos entrada de recurso e se tem um gasto maior, você vai ter que escolher quem que eu pago primeiro. Priorizar. Né? Essa é a nossa prioridade. Mesmo com 90 dias de intervalo, nós estamos pagando todo mês, ou seja, todo mês tem pagamento, mas tem aí são 3 faturas em haver praticamente que nós estamos deixando de ter. Então está sendo uma tentativa todo mês e por isso o Refis e por isso todos os mecanismos que a gente está fazendo, porque cada centavo que entra vai ser para pagar um fornecedor ou uma dívida. Aí não é show de financista, não. Agora, Chagas, você podia ter me ajudado, porque você está na gestão pública, você sabe como é que a gente faz para poder honrar as coisas, né? Não estava, mesmo não. Escapou, Chagas. Mas até vamos voltar no tempo e vamos supor que eu estivesse na bancada. Eu falaria o seguinte que eu vou falar agora. E os financistas e quem planeja tem sido muito criticado. Eu mesmo tenho sido muito criticado. Você não planejou direito, não é planejou direito. No início do ano, primeiro o orçamento faz no ano anterior, para o ano subsequente. E no início do ano a gente previa que o PIB cairia 1%. O PIB vai cair 3,5%. Nós prevíamos uma inflação de 8%. E na realidade a inflação já está em 9,5%, pode chegar a 10%. Isso reflete principalmente na arrecadação. A arrecadação no nosso planejamento cairia real 4%, caiu 8%. Então não há, prefeita, planejamento que resista. Se eu estivesse na bancada, com certeza não era nem defender a prefeita, era nos defender. E também não é irresponsabilidade, porque você prevê, imagina, a gente está com um déficit de quase 160 milhões por queda. Você tem todos esses indicadores para prever uma receita, aí não entrou IPTU suficiente, não entrou ISS suficiente, como é que você honra compromisso?
é igual a casa da E gente. o ICMS caiu muito, Boturão, muito. Isso prejudica demais os municípios. Vamos para o nosso intervalo, não é? Um segundo break. Já voltamos. Este é o terceiro e último bloco, né, do nosso painel regional. Hoje com a prefeita Maria Antonieta de Guarujá, ela que é do PMDB, o Aldo Chagas conosco também. E vamos dar uma certa prioridade democraticamente, não é? E educadamente ao telespectador atento aqui do painel regional. Pois não, Dani? Uma pergunta do Edmilson do Guarujá. Maria Antonieta, você tem planos de asfaltar a Avenida Antônio Correia, que está servindo apenas para lixão? Antônio Correia, planos temos, só não temos recursos ainda. Esse é o problema. Esse é o né? problema. Falta o dinheiro. Diga, Daniel. Um comentário da Alda Rosa Nascimento. Não conhecia a prefeita de Guarujá, mas gostei da resposta que ela deu para este mal educado. Parabéns por este programa. Obrigado. Obrigada. Mais alguma coisa? Tem várias perguntas. Um montoado de perguntas. A gente Tem agradece ao várias. telespectador. Vai ser humanamente impossível, Maria Antonieta, responder a Mas todas, eu posso responder Vamos, é claro. e dar a devolutiva através da minha Da nossa equipe, sem dúvida. Da equipe Para da vocês. prefeitura. Pois não, o Dani. A pergunta do Uriel. Senhora prefeita, afinal de contas, quando teremos instalação de aeroporto no Guarujá, a implantação da travessia Santos-Guarujá e a ação dos 9 municípios da região metropolitana num projeto de segurança pública? Nós temos um VT até que a equipe produziu, né? Sobre a questão da travessia, né? O pessoal está descontente, Daniel? Então, tem a da travessia Santos-Guarujá E a Guarujá... É o Bertioga? túnel que ele está e Guarujá falando? Bertioga. Não, a própria travessia o pessoal tá com muita dificuldade, né? Tem muita... As filas estão muito grandes, é A isso? do É Santos o problema da Guarujá, Dersa. o A problema... Dersa se comprometeu de colocar mais embarcações neste final de semana para a gente ter uma situação menos conflitante, né, de espera. E a gente tem cobrado. A minha secretaria fez uma reunião na Artesp para discutir tanto a Cônigo quanto a questão da travessia. Até porque eu não posso ser responsabilizada por um serviço do Estado, mas a gente pode cobrar, né, providências, melhorias, como a gente sempre fez. Você pode, de repente, assumir também. Não a queremos. travessia. Não? Não queremos. Passa essa aí. Não tem dinheiro para o básico, eu vou assumir a travessia. Mais perguntas Como é que eu aí, vou Daniel? comprar equipamento? Tem sim do Custódio Fernandes. Na crise europeia de 2008, todos os governantes europeus baixaram os juros para a estaca zero, para incentivar o consumo e baixar os impostos para as empresas produzirem mais. Não sei por que no Brasil é o contrário. O Brasil sobe os impostos e os juros viram astronômicos. Aí é Qual uma- o parecer do Chagas? Aí é uma questão, eu pensei que era para a prefeita, mas eu já ia interrompendo e me antecipando. São situações diferentes. A unidade europeia não tem uma dívida pública Como tem a- do tamanho do Brasil. A dívida pública do Brasil ela cresce 6% ao ano. Crescendo 6% ao ano, esse ano ela vai bater em 70% do PIB. Para você sustentar essa situação, você tem que emitir títulos públicos. Esses títulos públicos só são adquiridos se os juros forem altos. E os juros hoje estão em 14,25. Por que estão em 14,25? Não só por causa da dívida pública, que é o prêmio que nós pagamos para a compra esse título público, também por causa da inflação. Uma maneira de combater a inflação é provocando a recessão. E provocando a recessão, você diminui a atividade econômica. Diminuindo a atividade econômica gera desemprego e gera também diminuição da arrecadação. Por isso essa discussão. Uns entendem que é maléfico o ajuste fiscal, outros entendem que tem que haver o ajuste fiscal. Eu sou de opinião que tem que primeiro haver o ajuste fiscal para equilibrar as contas e depois uma pauta positiva para recuperar os investimentos para o Brasil para que ele volte a crescer. A pauta positiva. Eu Muito também bem. penso, compacto com você da mesma linha de Implode a pensamento. pauta bomba e cria a pauta positiva, Positiva. né? Devia ser, acho que é a única possibilidade que a gente tem. Pois não, Daniel? Pergunta do Custódio. Maria Antonieta, o orçamento do Guarujá não é autossuficiente para tocar a cidade? Quanto você depende de recursos estaduais e federais? Bom, ele fez uma excelente pergunta. Não é suficiente. Nós temos de arrecadação geral com todos os nossos impostos, nós não chegamos a 900 milhões. E claro que a gente cresceu, isso não chegava a 300 milhões, a gente cresceu, está em 800, mais as transferências, nós chegamos aí a 1 bilhão e 300 milhões. 25% no mínimo é para a educação, nós gastamos de 26,5% a 27%. 15% no mínimo é para a saúde. Hoje, se eu fosse fechar a saúde, o orçamento da saúde, eu já gastei 22% do meu orçamento. Nenhum município hoje está gastando 15% com saúde. É de 20% a 33%. É a saúde que quebra o município?
Não. Ou é um dos fatores que quebra não o município? Não, a saúde não quebra o município, nem a educação quebra o município. O que quebra o município foi o endividamento que nós recebemos. Eu tenho de dívida municipal contraída em governos passados, né, o 1 bilhão e 200 milhões, que é o que nós fomos parcelando ao longo do nosso governo. Só de precatórios, que são desapropriações, dívidas a credores, são 540 milhões de reais. Né? A Previdência eram 400 milhões de reais que não se pagava de direitos dos servidores e isto inviabilizava a prefeitura de ter acesso a convênios. Eu parcelei em 20 anos. O FGTS eram quase 200 milhões, nós conseguimos pagar, eu tinha um prazo de 8, eu consegui pagar em 6 anos. Paguei em dezembro do ano passado. Então, a gente está fazendo a gestão, né, das despesas, das contas, só que o que está quebrando a nossa cidade são precatórios. Nós só esse ano vamos pagar mais de 52 milhões de reais de precatórios. E se a gente não paga, não vem os outros recursos, eles bloqueiam os repasses. E tem que depositar no tribunal. E tem que depositar no tribunal. E para o ano que vem está indo para 138 milhões, ou seja, isto está fazendo com que a gente não consiga responder a um simples tapa-buracos, a uma roçada, a uma melhoria na condição da cidade. Tive que tirar dinheiro de investimento para completar isso. Então, é isso que está acontecendo com o nosso município, que é uma realidade diferente de Santos, que é diferente de São Vicente. Cada cidade tem os seus passivos e isso vai prejudicar de algum modo. Tem que quitá-los, os precatórios, até 2020. Isso ainda prejudica mais os municípios endividados em relação aos precatórios. Essa é a nossa luta e por isso que eu estava ontem em Brasília, porque também foi criada a Comissão Especial de Precatórios pela Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos apenas 8 sessões para intervir com emendas no sentido de evitar que municípios como Guarujá, como Santo André, São Paulo. Né? Itapuí, que é um município pequenininho, tem a vida dos munícipes, porque o que está acontecendo é exatamente isso. Você viu a indignação do munícipe com o prefeito, como se você estivesse roubando dinheiro público ou não aplicando adequadamente o dinheiro público, quando na realidade nós estamos sendo roubados, dilapidados pelos erros do passado, que foram transformados em dívidas e que nós pagamos um preço alto. Então, é essa luta que a gente está fazendo e que eu estou liderando nacionalmente à frente da Frente Nacional de Prefeitos. E muitos prefeitos, muitas prefeituras acreditam na luta que eu estou fazendo, porque tem gente que desde abril que não paga salário. É só olhar a situação de municípios que estão aqui muito próximos. Então, vem a questão dos precatórios. Eu fiquei 2013 paralisada na nossa cidade. Só saiu investimentos num bairro que foi o Mangue Seco, lá o Santo Antônio. O restante parou, porque tudo que eu tinha projetado, né, que eu anunciei na campanha, né, eu tive que tirar o dinheiro que estava reservado da contrapartida para pagar dívida dos outros, pagar precatórios que subiram exorbitantemente. E é isso que nós estamos vivenciando hoje. Muito bem. Não sei se a gente já tem não? Algumas participações ainda, né? Muitas participações, né, Daniela? Pois não. 7 participações. Prefeito, pois não. os telespectadores, se você me permite. Sim. Você vê, a prefeita fez um quadro aí negro da situação financeira da prefeitura do Guarujá, que é de vários municípios, né? E mesmo assim, a gente vê um monte de gente se colocando como candidato já na eleição de 2016, agora já, mais de um ano antes ainda, que a eleição em outubro. Como é que a senhora está vendo esse quadro sucessório? Se a senhora já escolheu algum candidato para apresentar pelo PMDB ou não? Como é que a senhora está vendo essa movimentação? Tem pelo menos uns 5 candidatos já, prefeito agora, já colocados, até com presença de grandes políticos regionais e estaduais no advento desses nomes desses novos partidos, né? Como é que a senhora está vendo essa corrida da sua sucessão? Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou focada na governabilidade, na governança do nosso mandato. Nós precisamos terminar e concluir aquilo que a gente se propôs a fazer, e enfrentar esse momento difícil com criatividade, buscando cada oportunidade. É nisso que eu estou focada. Em relação à questão da sucessão, eu acho que tem alguns meses para frente para a gente perceber como é que vai ficar o cenário político. Eu tenho nomes, né? E dentro desses nomes da minha equipe, das pessoas que são dos partidos que estão conosco, nós vamos identificar quem poderá... Tem se falado no Leandro Matsumoto, já estou sua procuradora. Não existe hoje um nome, quero deixar isso bem claro. A prefeita não tem
candidato. A prefeita ainda está avaliando as possibilidades. Eu tenho muitas pessoas com possibilidades. Ele é um nome, eu tenho outros nomes. E é importante dizer que, neste momento, o foco do meu governo tem que ser em governar. É isso. O foco de cada um dos que estão comigo é governar. Você colocou recentemente um pacto pela cidade, né? Exatamente. Isso envolve aí a Câmara Municipal. Envolve Câmara, a sociedade. E a resposta foi positiva? Foi positiva. Enfim. Nós tivemos um grupo de necessidades em termos de aprovação de projetos que foi à Câmara, estão sendo gradualmente, que foi a aprovação do Refis. Tentamos construir da melhor maneira. Ao mesmo tempo, foi agora o IPTU progressivo, IPTU progressivo não, esquece isso. IPTU premiado para premiar o bom pagador. Né? Não discutiu tanto o IPTU progressivo. Pelo amor de Deus, não é isso. E o ISS da sorte, né? As coisas que vão trazer melhoria de arrecadação para que a gente possa executar aquilo que a gente necessita para a cidade. Mas voltando à sua pergunta, eu entendo que daqui a alguns meses nós já vamos ter um cenário mais claro, mais definido e posicionamentos. Nós teremos entre o nosso grupo, quem tiver melhor avaliado e com conceito na população será a escolha que vamos fazer. Não necessariamente, né? Do PMDB. Não necessariamente do PMDB. Posso dizer que o PMDB tem potenciais nomes, assim como os nomes que estão conosco, né, nos partidos aliados, também tem bons nomes. Então, a gente vai ter uma composição. Claro que eu espero que seja do PMDB, mas isso vai depender de toda uma conjuntura. Prefeito, não sei se dá tempo, Boturão. Rapidamente, fugindo um pouco da parte técnica, o programa foi muito técnico, fugindo um pouco da Baixada. A nossa crise geral é política ou econômica? São as duas. Para mim, é uma crise econômica reforçada, fortalecida, infelizmente, pela questão política. No momento que o Brasil tinha que se unir para fazer um enfrentamento, porque quem está sofrendo é a nossa população. E foi essa a linha que nós fizemos com o governo do Estado, foi essa linha que nós fizemos prefeitos com a Câmara, foi essa linha que a gente fez com a sociedade. Eu reuni mais de 700 pessoas, representantes de entidades, associações, né, no nosso teatro municipal. Fizemos ali a abertura do programa Adote uma Praça, né, como um exemplo de cooperação. Quer dizer, eu não tenho recurso para fazer a praça, mas se tiver uma pessoa ou uma pessoa jurídica, um indivíduo, pessoa física ou jurídica, que queira ajudar, queira fazer um canteirinho, cuidar do canteiro ou fazer a praça, nós estamos fazendo. Então, isso mostrou que há muitas possibilidades de um ajudar o outro e a gente sair desse momento mais fortalecidos. Estamos, infelizmente, estourando aqui o horário do programa. Agradeço muito a participação da prefeita Maria Antonieta. Volte mais vezes para a gente debater Guarujá, a cidade e o Brasil. Obrigado. Obrigado, Aldo, também. Obrigada. Importante, o Chagas está sempre conosco também, como a nossa Daniela, não é? E as perguntas que chegaram, na medida do possível, serão encaminhadas à assessoria para que a prefeita, então, possa responder. Estamos juntos segunda a sexta-feira, sempre às 1h30 da tarde. A reprise é às 8 da noite. Final de semana tem as duas edições do painel Weekend, sábado às 3 da tarde, domingo, 5 da tarde. Obrigado. Tchau.